Em 18 de outubro de 2025, o Consórcio Internacional de Objetos Interestelares divulgou os dados brutos da observação mais detalhada já feita de um visitante cósmico. 4 dias antes, o telescópio espacial James Webb havia apontado seus instrumentos infravermelhos para 3I Atlas, um objeto interestelar detectado em março cruzando nosso sistema solar a velocidades que desafiam o esperado. Os dados chegaram ao domínio público em menos de uma semana. Mas a divisão de pequenos corpos da União Astronômica Internacional manteve suas análises preliminares trancadas, citando apenas revisão ampliada. Quando uma agência libera e outra retém, algo está acontecendo nos bastidores. O que exatamente o Webb capturou na noite de 14 de outubro? Se você acompanha este canal, sabe que objetos interestelares não são novidade. Oumuamua, em 2017, Borisov, em 2019. Mas 3I Atlas está reescrevendo as regras do jogo. E antes de mergulharmos nas anomalias que mantêm astrônomos acordados até tarde, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que vamos discutir aqui não vai aparecer nos noticiários convencionais tão cedo. Essa é a escala do objeto. Ele foi detectado pela primeira vez em 12 de março de 2025 pelo sistema Atlas no Havaí, já dentro da órbita de Júpiter, viajando a 87 km por segundo. Isso equivale a 194 mil milhas por hora. Um cometa típico do Sistema Solar, vindo da nuvem de Oort, atinge cerca de 30 km por segundo quando cruza a órbita terrestre. 3I Atlas está se movendo quase 3 vezes mais rápido. Essa velocidade, combinada com sua trajetória hiperbólica, confirma a origem extrasolar. Não nasceu aqui. Veio de outro sistema estelar, atravessando o vazio interestelar por dezenas de milhares, talvez milhões de anos. O desvio em relação à eclíptica galáctica, o plano onde a maioria das estrelas da Via Láctea orbitam o centro galáctico, foi inferior a 0,002 graus. Pense nisso. A probabilidade de um fragmento rochoso ejetado por forças de maré estelar manter esse alinhamento, atravessando anos-luz de espaço interestelar, é estatisticamente próxima de zero, menos de 0,1%, segundo modelos de dinâmica orbital. Fragmentos naturais tombam, desviam, sofrem torques gravitacionais de estrelas próximas ao longo de suas jornadas. 3I Atlas parece ter seguido uma linha de tiro quase perfeita. O Very Large Array, no Novo México, coordenou observações em radiofrequências. O Observatório Europeu do Sul, no Chile, mobilizou o conjunto ALMA para varreduras milimétricas. Na África do Sul, o radiotelescópio MEERKAT registrou emissões de baixa frequência durante janelas específicas. 3 hemisférios, 4 tipos de instrumentos, todos convergindo para o mesmo alvo. A coordenação internacional não é comum fora de eventos raros como eclipses solares totais ou passagens de asteroides potencialmente perigosos, mas 3I Atlas mereceu esse nível de atenção. Helena Sarraf, astrofísica do Instituto de Radioastronomia Austral, declarou em nota técnica restrita: a coerência dos sinais de rádio entre múltiplas estações de escuta sugere fonte pontual, não difusa. Não é ruído, não é interferência terrestre, é o objeto. O doutor Kento Aizawa, do Observatório Nacional de Astronomia Óptica do Japão, comentou em entrevista privada: se fosse apenas uma leitura anômala, descartaríamos, mas todos os nossos instrumentos, independentemente da metodologia, estão concordando. Isso deveria nos deixar muito atentos. A imagem revelou estrutura, não uma mancha difusa, não um borrão pixelado, estrutura geométrica, regiões de brilho térmico diferenciado, contrastes nítidos em escalas de dezenas de metros. Para um objeto natural fragmentado por forças de maré, esperaríamos superfície irregular e distribuição térmica caótica. O que o Webb mostrou foi diferente. A assinatura térmica no infravermelho médio apresentou picos de temperatura atingindo 285 Kelvin em regiões específicas da superfície. Para contextualizar, 285 Kelvin são cerca de 12 graus Celsius. Não parece muito, certo? Mas modelos de sublimação prevêem que um objeto desse tamanho, a 1,3 unidades astronômicas do Sol, aqueceria no máximo até 190 Kelvin nas regiões mais expostas. A diferença de 95 graus Kelvin não pode ser explicada por albedo variável ou composição superficial comum. Algo dentro ou sobre 3I Atlas está gerando calor adicional. Decaimento radiogênico é a explicação naturalista favorita, mas requer concentrações extremas de isótopos radioativos, um cenário raro, até em meteoritos primitivos. Objetos em queda livre através do espaço giram. Asteroides tombam, cometas desgaseificam de forma caótica, criando jatos que alteram rotação. 3I Atlas deveria estar girando de forma irregular, uma rotação tumular típica de fragmentos ejetados. Mas as curvas de luz, medidas ao longo de semanas,
revelam periodicidade de 41 horas. Precisa até a margem de erro instrumental. Um ciclo de 41 horas significa que algo nesse objeto completa uma volta, ou um processo repetitivo, a cada 41 horas. Não há oscilação, não há precessão detectável. É como se uma engrenagem estivesse girando em velocidade constante no vácuo. É objeto sólido. Durante janelas de 6 minutos, repetindo-se a cada 41 horas, o VLA e Meerkat detectaram pulsos fracos, mas coerentes nessa frequência. A potência é baixa, cerca de 10 ou 15 watts, equivalente à emissão de um pequeno transmissor comercial terrestre. Cometas emitem rádio quando moléculas sublimam e ionizam sob radiação solar, mas essas emissões são difusas, caóticas, cobrindo amplo espectro. O sinal de 3I Atlas é estreito, centrado em 1,42 GHz, com largura de banda de apenas 3 kHz. Isso não é desgasificação. Isso é algo muito mais estruturado. Entre abril e junho, quando 3I Atlas cruzou o cinturão de asteroides, sua velocidade deveria ter sido levemente perturbada por encontros gravitacionais próximos com Ceres, Vesta e outros grandes corpos. Modelos de N-corpos prevêem desvio acumulado de 0,15 a 0,3 graus ao longo de 2 meses. O desvio observado foi de 0,009 graus, menos de 1/100º de grau, como se o objeto estivesse imune a forças gravitacionais menores, ou compensando ativamente pequenas perturbações. Isso soa absurdo em linguagem newtoniana clássica, mas os dados estão lá. A análise espectrométrica, feita pelo instrumento NIRSpec do Webb, identificou linhas de absorção correspondentes a silicatos ferrosos, olivinas ricas em ferro e traços de carbono amorfo. Até aqui, nada excepcional. Meteoritos condríticos têm composição similar. Mas a distribuição superficial não é homogênea. Regiões com alta concentração de ferro coincidem exatamente com os pontos mais quentes detectados no infravermelho. E mais, a refletividade nessas regiões é 40% inferior ao esperado para minerais ferrosos puros. É como se algo estivesse absorvendo luz em vez de refleti-la, mesmo em comprimentos de onda onde ferro deveria ser brilhante. Borisov, o segundo visitante interestelar confirmado, exibia cauda de 14 km de extensão quando estava a distância similar. 3I Atlas? Nada. Nem coma, nem cauda, nem jatos laterais. Observações de longa exposição no espectro visível mostraram atividade superficial nula. Se há gelo de água ou monóxido de carbono na composição, estão presos sob crosta espessa o suficiente para inibir sublimação. Ou simplesmente não existem. A densidade inferida, calculada a partir de modelos gravitacionais baseados em perturbações mínimas em asteroides próximos, sugere algo entre 4,2 e 4,8 gramas por centímetro cúbico. Isso é denso. Rochas basálticas chegam a 3 gramas por centímetro cúbico. Ferro puro atinge 7,8. Mas um objeto misto, com porosidade típica de asteroides fragmentados, raramente ultrapassa 2,5 gramas por centímetro cúbico. Para 3I Atlas atingir 4,5 grãos, CIMT3, ele precisaria ser quase totalmente sólido, com porosidade próxima de zero. Isso contradiz modelos de formação por colisão ou ejeção de maré, que sempre produzem estruturas porosas e fragmentadas. Para um objeto de 420 metros viajando a 87 km/s, o tempo de trânsito desde a heliopausa, a fronteira do Sistema Solar, até Júpiter é de aproximadamente 18 meses. Porque nenhum dos sistemas de vigilância de céu profundo o detectou antes. Atlas, Pan-STARRS, Catalina Sky Survey varrem o céu repetidamente. A resposta óbvia é albedo baixo. Se 3I Atlas reflete menos de 4% da luz solar, ele seria invisível até cruzar uma distância onde telescópios automáticos pudessem capturá-lo contra o fundo estelar. Mas objetos com albedo tão baixo são raríssimos. Cometas envelhecidos atingem 3 a 6%. Asteroides carbonáceos chegam a 5%. Abaixo disso, estamos falando de fuligem pura, ou materiais sintéticos absorventes. A segunda explicação é que ele simplesmente não estava lá 18 meses atrás. Mas isso implicaria aceleração repentina, ou mudança de trajetória, o que viola tudo o que sabemos sobre dinâmica orbital passiva. Cometas aceleram quando voláteis sublimam em um lado, criando jato que funciona como propulsor. Isso explica anomalias orbitais em objetos como Oumuamua, mas 3I Atlas não apresenta coma, cauda ou qualquer evidência de desgasificação ativa. A refutação é direta, sem jato visível, sem mudança de brilho correspondente, sem assinatura espectral de moléculas sublimando. Essa explicação não se sustenta. Talvez os sinais de rádio sejam interferência terrestre ou a assinatura térmica seja ruído térmico mal calibrado.
mas 3 redes de radiotelescópios independentes, em continentes diferentes, registraram os mesmos pulsos nas mesmas janelas temporais. A probabilidade de erro correlacionado entre sistemas independentes é inferior a 1 em 10.000. O Webb passou por recalibração completa em agosto de 2025, e todos os instrumentos foram validados contra alvos de referência antes da observação de 3I Atlas. Artefatos não explicam concordância entre múltiplas metodologias. Talvez 3I Atlas seja núcleo de exocometa rico em silicatos ferrosos e traços de material orgânico complexo, aquecido por decaimento de tório-232 ou urânio-238, em concentrações anômalas. Isso explicaria o excesso térmico. Mas não explica a emissão em 1 a 42 GHz, nem a periodicidade de 41 horas sem precessão, nem a trajetória insensível a perturbações gravitacionais. Uma explicação naturalista precisa cobrir todas as anomalias simultaneamente. Até agora, nenhuma consegue. Quarta tentativa. Efeito de lente gravitacional ou fundo de micro-ondas cósmico. Talvez o que interpretamos como emissão do objeto seja na verdade radiação de fundo amplificada por geometria local. Mas lente gravitacional requer massa intermediária entre fonte e observador. Não há estrela, planeta anão ou nuvem de matéria escura conhecida ao longo da linha de visão. E radiação de fundo cósmica é isotrópica, não pontual e pulsada. Refutação por geometria. Existem 2 rotas interpretativas que ninguém quer dizer em voz alta, mas que precisam ser consideradas. A primeira, 3I Atlas, é núcleo denso de exocometa com geologia exótica que ainda não compreendemos. Minerais que nenhum laboratório terrestre estudou. Processos de decaimento em escalas de tempo que não modelamos. Essa é a explicação conservadora e merece toda a atenção. A segunda, 3I Atlas, poderia ser fragmento tecnológico inerte de origem extrasolar antiga, preservado pelo vácuo interestelar. Não estou dizendo que é uma sonda alienígena ativa. Estou dizendo que, se uma civilização lançou objetos ao espaço profundo há 100.000 anos, e esses objetos falharam, quebraram ou foram danificados por colisões micrométricas, eles ainda estariam lá fora, vagando. E alguns eventualmente cruzariam outros sistemas estelares. Astrofísicos como Avi Loeb, que propôs origem artificial para Oumuamua, argumentam que deveríamos considerar artefatos interestelares, tão seriamente quanto procuramos bioassinaturas em exoplanetas. A questão não é se civilizações tecnológicas existem. É quantas já existiram, quanto tempo duraram, e quantos de seus artefatos ainda vagam pela galáxia muito depois de suas civilizações terem desaparecido. Se aceitarmos o princípio de mediocridade, que afirma que não somos especiais, então objetos tecnológicos antigos deveriam ser estatisticamente mais comuns que sinais de radioativos. Máquinas duram mais que transmissões. Mas vamos ser claros, dizer poderia ser artificial não é o mesmo que dizer é artificial. A navalha de Occam ainda se aplica. Explicações naturais devem ser esgotadas primeiro. O problema é que, quanto mais dados coletamos sobre 3I Atlas, mais as explicações naturais exigem condições cada vez mais improváveis. Estamos acumulando coincidências, e na ciência, muitas coincidências somadas eventualmente exigem nova hipótese. Agora vamos falar de transparência institucional. O Consórcio Internacional de Objetos Interestelares, fundado após a detecção de Oumuamua, opera sob princípios de dados abertos. Observações brutas devem ser liberadas em até 7 dias após coleta. Eles cumpriram o protocolo. Mas a divisão de pequenos corpos da IAU, responsável por classificação oficial e disseminação de análises preliminares, permaneceu em silêncio desde 18 de outubro. A justificativa oficial cita necessidade de revisão ampliada devido à natureza incomum dos dados. Revisão por pares leva semanas, às vezes meses. Isso é normal. Mas comunicados preliminares, sem conclusões definitivas, costumam ser emitidos para orientar a comunidade científica. O atraso não é conspiratorial, é cauteloso. E cautela excessiva, neste caso, está alimentando especulação desenfreada. Mas há uma janela fechando. O periélio de 3I Atlas, o ponto de maior aproximação ao Sol, ocorrerá em 11 de novembro de 2025. Nessa data, o objeto estará a 1,18 UA do Sol, aproximadamente 176 milhões de quilômetros. Será a última oportunidade para observações em alta resolução antes de começar sua trajetória de saída. Em fevereiro de 2026, 3I Atlas estará além da órbita de Plutão, a mais de 40 UA. Nessa distância, até o Webb terá dificuldade em resolver detalhes. Ele escapará do alcance efetivo dos nossos melhores instrumentos.
Se os pulsos de rádio continuarem nas janelas de 6 minutos, se o excesso térmico persistir, se houver qualquer mudança na atividade superficial próxima ao periélio, essa campanha capturará. O que quer que 3i Atlas seja, revelaremos mais em 3 dias do que nos últimos 7 meses. Essa é a urgência. Depois disso, ele vai embora para sempre. Para alcançar 3i Atlas antes de sair do sistema solar interior, uma sonda precisaria ser lançada até janeiro de 2026, atingindo velocidade de pelo menos 50 km/s. Isso está além das capacidades de foguetes convencionais. Seriam necessários estágios múltiplos, assistência gravitacional de Júpiter ou propulsão nuclear térmica. A NASA estudou conceitos similares para missões a asteroides de rápida aproximação. A ESA tem projetos de interceptores de cometas em fase de simulação. Mas mobilizar recursos, aprovar orçamentos e construir hardware em 3 meses? Impossível dentro dos ciclos burocráticos atuais. Uma sonda passaria por 3i Atlas a alta velocidade, coletando imagens de alta resolução, espectros e medições de campo magnético nos poucos minutos de proximidade. Isso é viável tecnicamente. O custo estimado estaria na faixa de 800 milhões a 1,2 bilhão de dólares. Para comparação, a missão Lucy da NASA, que visitará asteroides troianos de Júpiter, custou cerca de 980 milhões. Mas Lucy teve uma década de planejamento. 3i Atlas nos dá semanas. Agências espaciais compartilhando dados em tempo real, observatórios terrestres sincronizando janelas, laboratórios processando amostras espectrais coletadas por múltiplos instrumentos. A Declaração de Princípios de Buenos Aires, assinada em 2024, estabelece que objetos interestelares devem ser tratados como patrimônio científico global. Se 3i Atlas for confirmado como fenômeno natural extremamente raro, isso é suficiente para justificar cooperação máxima. Se for qualquer outra coisa, a justificativa torna-se ainda mais urgente. Nos próximos 22 dias, até o periélio, cada nova observação refinará a nossa compreensão. Se os pulsos de rádio intensificarem próximos ao Sol, se houver liberação súbita de voláteis, se a rotação mudar, então temos exocometa atípico e precisamos revisar modelos de formação planetária extrasolar. Se nada mudar, se 3i Atlas continuar inerte, simétrico, silencioso, exceto pelos pulsos regulares, então enfrentamos objeto cuja natureza não cabe em nenhuma categoria existente. E aí, precisamos conversar seriamente sobre o que significa encontrar artefato antigo no espaço profundo. A implicação filosófica é tão profunda quanto a científica. Se civilizações tecnológicas são comuns na galáxia e se tendem a lançar objetos ao espaço antes de desaparecerem, então o espaço interestelar está repleto de ruínas silenciosas. Sondas quebradas, fragmentos de habitat, lixo espacial de impérios mortos há eras. Talvez a galáxia seja cemitério arqueológico e nós apenas começamos a escavar. Ou talvez 3i Atlas seja apenas rocha estranha e nossa tendência a ver padrões em caos esteja nos enganando novamente. A ciência progride por eliminação. Descartamos hipóteses uma a uma, até restar aquela que resiste a todas as tentativas de refutação. 3i Atlas está forçando esse processo em ritmo acelerado. Ou confirma que o universo produz geologia mais bizarra do que imaginávamos, ou nos obriga a reescrever o que significa procurar por inteligência no cosmos. Não procuramos mais apenas sinais de rádio direcionados a nós. Procuramos também pelos destroços deixados para trás, pelos sussurros frios de civilizações que já não respondem. E enquanto 3i Atlas desliza em direção ao Sol, carregando seus segredos em silêncio, o universo parece pausar por um instante e nos olhar de volta, esperando para ver se finalmente entenderemos a pergunta que ele vem fazendo há bilhões de anos.